Fala pessoal, beleza? Meu nome é Kirion, professor de Geografia, de Atualidades e Conhecimentos Gerais aqui no PGF Concursos. Sempre deixo o convite para que vocês venham nos seguir lá nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Lá vocês vão acompanhar o nosso perfil, nossa página também, onde a gente compartilha todas as notícias envolvendo o mundo dos concursos públicos, os editais que já estão abertos, os próximos concursos aí que a gente tem notícia de uma abertura recente, de uma abertura em breve. Então, ali vocês vão ficar por dentro de todas as notícias envolvendo o concurso público. Aula de hoje, de conhecimentos gerais, vamos falar principalmente, é uma aula focada no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vou apresentar para vocês aqui alguns dados, algumas estatísticas referente a características do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai falar um pouco sobre a história, a ocupação do território sul-rio-grandense. A gente vai falar também sobre a economia, sobre quais são as áreas mais desenvolvidas e menos desenvolvidas aqui no estado do Rio Grande do Sul. As áreas mais urbanizadas, a gente já sabe que o estado do Rio Grande do Sul, bem como o território brasileiro, é um território aí na sua maioria ocupado por espaços urbanizados. O Brasil deixa de ser rural ali a partir da década de 60, e isso também vai ser um reflexo aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu inicio trazendo essa diferença para vocês, tá? Em algumas bancas, alguns editais, vocês vão ver que a banca vai cobrar lá conhecimentos gerais, ou então vai estar escrito atualidades. Qual a diferença entre esses dois tópicos? E como estudar esses dois assuntos que são diferentes, tá? Conhecimentos gerais vai estar muito mais atrelado à história do município, vai ter bastante presente assim, questões que envolvam história, símbolos, pontos turísticos de determinado município, de determinada prefeitura, né? Conhecimentos gerais também envolve um pouco de história do Brasil, história regional, história do Rio Grande do Sul. Então, claro que é uma história bem geral, não vai pegar um aspecto específico, ao menos que seja, claro, de uma determinada prefeitura. Então, a gente faz um estudo voltado à história, enfim, à formação de determinado município, tá? E principalmente algumas curiosidades locais. Conhecimentos gerais então vai embarcar esses tipos aí de conhecimento, tá? Já na atualidade, são notícias que são destaques, que ganharam destaque na imprensa nacional e internacional, como a gente teve agora há pouco a crise no Afeganistão, a ascensão do Talibã, que acaba assumindo o governo daquele país. A gente teve também recentemente o terremoto aqui no Haiti. Então, esses assuntos, essas notícias, têm probabilidade de cair em editais que cobrem atualidades. Tá? Atualidades. Então, são fatos mais atuais. A gente pensa de 3 anos para cá. Vamos falar de 2019, 2020 e 2021. Um assunto bem atual seria a pandemia, por exemplo. Aqui eu deixei destacado, recente, nos últimos 2 anos, mas em algumas provas a banca vai um pouquinho mais e acaba cobrando também conhecimento dos últimos 3 anos. Tá? Então, tendo dito isso, a diferença entre conhecimentos gerais e atualidades, hoje a gente vai falar de conhecimentos gerais. O estado do Rio Grande do Sul, então a gente começa apresentando o estado, os países, o qual ele faz fronteira com a Argentina, no noroeste do estado. O Rio Grande do Sul faz fronteira com a Argentina, aqui Uruguaiana, né? Com Uruguaiana e Passo de los Libres. No Uruguai, aqui na fronteira sudoeste, na área da região da Campanha também, certo? No lado leste, o litoral fazendo fronteira com o Oceano Atlântico, e no norte e nordeste com o estado de Santa Catarina. Esses são os limites, as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul. Alguns dados do estado do Rio Grande do Sul, isso aqui é importante que vocês anotem, ou tirem foto, ou tirem um print, enfim, porque esses dados costumam ser cobrados em provas. Não esse específico da extensão territorial, mas, por exemplo, a quantidade de municípios, qual o município mais populoso do estado, certo? Então, a extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul
representa apenas 3% de todo o território brasileiro. Tá? Tem em torno de 281.730 quilômetros quadrados, formado por 497 municípios. Então, é um estado que tem muitos municípios, muitos fragmentos de municípios que vieram se emancipar de outros. Então, a gente vai ter a boa parte aí das nossas cidades aqui do estado do Rio Grande do Sul com menos de 10 mil habitantes. A maioria desses municípios aqui, mais de 60% desses municípios são formados por cidades que têm menos de 10 mil habitantes. São cidades muito pequenas. Tá? População, então, esse aqui é um dado de 2020, então é um dado atual, 11,4 milhões de habitantes, o estado do Rio Grande do Sul. O município mais populoso é Porto Alegre, a região mais populosa vai ser a Grande Porto Alegre, a região metropolitana de Porto Alegre também. Taxa de urbanização do estado chega a 84,5%, certo? A gente tem aí uma taxa de urbanização bem avançada em comparação a outros estados, como Mato Grosso do Sul, que ainda predomina ali uma extensão territorial importante da Constituição Rural. A população urbana ultrapassa a população rural na década de 60. Isso é importante anotar aí, destacar, porque pode aparecer na prova de vocês. Tá? O período que passa, a população deixa de ser rural para virar uma população urbana. Onde eu retirei esses dados para criar essa aula, para organizar essa aula? Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. Tá? Vocês têm acesso ao site, lá vocês vão ter informações específicas de determinado algum assunto. E a gente começa falando um pouco da ocupação do estado do Rio Grande do Sul. Esse território aqui era ocupado por várias etnias indígenas. A gente está falando antes da ocupação dos imperialistas ali, dos governos que invadiram, dos impérios que invadiram o território brasileiro, o território que hoje a gente conhece como brasileiro. Portugal e Espanha, então, antes da chegada desses povos, aqui era ocupado por várias etnias indígenas. Tá? Durante o período colonial, houve o Tratado de Tordesilhas, aquele que limitava o domínio de Portugal e o domínio da Espanha. O que acontece? O limite ia até o estado de Santa Catarina, até o município que hoje onde fica o município de Laguna. Então lá tem, no meio da praça dessa cidade, lá em Laguna, tem um marco onde tem lá, inclusive, uma projeção da cópia do que seria o Tratado de Tordesilhas. O domínio português iria até aquele município apenas. Então, todo o estado do Rio Grande do Sul pertenceria à Espanha. Não aparece aqui no mapa, mas Laguna se localiza no litoral de Santa Catarina, tá? O litoral sul de Santa Catarina. Tá? E toda essa parte aqui pertencia ao governo espanhol. Tá? O que acelerou esse processo de ocupação deste território, não só deste território, mas de todo o território brasileiro também, porque o Brasil conseguiu expandir suas fronteiras. Se vocês perceberem, dentro do continente da América do Sul, o Brasil é um país imponente, ali, um país muito grande em comparação aos demais, como Bolívia, Paraguai, Equador, enfim, países menores e fragmentados. Tá? Outra característica, diferente do território português, que conseguiu ficar unificado. As missões jesuíticas, tá? A gente teve principalmente a participação dos jesuítas. O que eram os jesuítas? Eles eram uma companhia, conhecida também como Companhia de Jesus, que tinha uma missão de espalhar aquela mensagem, a mensagem de uma população católica. Então trazia costumes, traziam a cultura mesmo dos padres jesuítas, e eles tinham a importante missão, aos olhos do governo português, claro, de catequizar os índios, de educar os índios, de ensinar o modo europeu, o modo certo de ser. Tá? Então, o que acontecia nessas missões jesuíticas? Os padres, claro, auxiliados ali também por
por guerreiros, enfim, por tropas imperiais, invadiam essas etnias, esses indígenas que já estavam aqui, invadiam. Então, foi uma área de bastante conflito também. A gente teve muitas guerras e conflitos nessa região. E quando esses indígenas, eles eram aprisionados, eles acabavam, boa parte fugia, em comparação com o poderio militar, não tinha tanta organização, enquanto que os governos português e espanhol já tinham táticas militares mais avançadas, enfim, conseguiam se impor perante aos indígenas. Boa parte fugia para dentro do território, enquanto que os que não conseguiam fugir iam a óbito ou viravam prisioneiros. Esses prisioneiros, sim, então, eram catequizados pelos padres jesuítas. Tá? Um outro movimento importante que a gente teve aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, que contribuiu também para a expansão do território português, foi o bandeirantismo, conhecido como as bandeiras. O que eram os bandeirantes? Até teve agora há pouco inclusive um assunto que pode se cair em prova que cobre atualidades, que foi a estátua de Borba Gato. Borba Gato foi um dos bandeirantes de bastante renome, de bastante destaque, tá? Nesse episódio, enfim. O que acontecia com a função dos bandeirantes? Os bandeirantes, eles entravam para dentro do território, ainda desconhecido, então eles sequestravam alguns indígenas para poder guiar para dentro da mata, para eles conhecerem aquelas matas, para eles conhecerem aquele território que para eles era novo. Então, os bandeirantes tiveram protagonismo nesse sentido de ampliar o território português, mas, claro, com muito massacre, com genocídio indígena acontecendo, e, inclusive, existiu um bandeiretismo de apresamento. O que era? Os bandeirantes entravam dentro da Mata Atlântica, lembrando, entravam dentro da mata e sequestravam vários indígenas para trabalhar na condição de escravizados. Isso aconteceu também aqui no Rio Grande do Sul, mas aí a partir das missões jesuíticas. Depois de um tempo, acabaram criando várias lendas urbanas, várias falácias, que o indígena não era bom para o trabalho, enfim, daí acabaram ocupando esse espaço com a mão de obra do negro escravizado. Tá? Em 1750 vai ocorrer o Tratado de Madrid, que reorganiza os territórios coloniais entre Portugal e Espanha, e na próxima imagem vai ficar mais claro para vocês para perceber essa diferença e essa expansão do território português. Tá? Aqui que eu falei para vocês, essa aqui era o Tratado de Tordesilhas e vinha até o município de Laguna, litoral sul de Santa Catarina. Então, apenas essa parte do Brasil pertencia a Portugal, o restante ao Império Espanhol, tá? Com as novas bandeiras e com as missões jesuíticas, isso espalhando e ocupando esses espaços, porque o que acontece? O governo português estava entrando dentro desses espaços e ocupando o que a gente pode chamar de vazios demográficos. Então, o que acontece? Lá em 1750 vai ocorrer o Tratado de Madrid, que foi uma reorganização do território, e toda essa parte aqui, o que está bem próximo assim, do Brasil atual, tá? Com exceção do Acre, que não pertencia ao Brasil nessa época, certo? Então, todo esse território pertence ao Brasil, inclusive aqui o Rio Grande do Sul. Pelo menos parte do Rio Grande do Sul, a outra parte pertencia ao Uruguai. Tá? Então, boa parte aí do nosso território foi ocupado por indígenas, diversas etnias indígenas que já habitavam nessa região e tiveram vários episódios de conflito com os jesuítas, enfim, também com os bandeirantes. Para quem ainda não conhece, em São Miguel das Missões tem um monumento de São Miguel das Missões, e lá tem não um teatro, uma exposição, na verdade, um espetáculo, imagem, luz e som. O que acontece lá? Eles apresentam um pouco dessas guerras jesuíticas, e ali vai estar escrito também a história de Sepete Araju, uma lenda não, um nome que vem se tornar uma lenda em cima deste nome, mas claro, é um indígena
um símbolo indígena de resistência e que existiu e que lutou contra essa invasão dos padres jesuítas. Cepé de Araju. Vamos falar um pouco da distribuição da população. Como eu adiantei no início, a maioria dos municípios gaúchos, 66%, possuem menos de 10 mil habitantes. Então, são aquelas cidades muito pequenas e que praticamente todo mundo se conhece, certo? O que acontece? Um perfil bastante que cabe destacar nesse tipo de cidade, nesse tipo de município, onde é muito pequeno, dificilmente tem a oportunidade de emprego, visibilidade. Por exemplo, não vai ser um grande polo industrial, porque se fosse um grande polo industrial, atrairia pessoas de outros municípios, e o que aconteceria é que aquele município haveria um crescimento dentro desse município. O que acontece com a maioria desses municípios que têm menos de 10 mil habitantes? A maioria são pessoas de idade, são pessoas que estão confortáveis naquele ambiente, estão acomodadas com aquele ambiente mais tranquilo, que não é parecido com essa desorganização, vamos dizer assim, do espaço urbano, certo? E somente 19 municípios aqui no estado do Rio Grande do Sul apresentam população superior a 100 mil habitantes. A gente só tem 19 municípios que têm uma população acima de 100 mil habitantes. Para vocês terem ideia, o Porto Alegre tem mais de 1 milhão, em torno de 1 milhão e 100 mil habitantes. Tá? Então, a gente tem aqui vários municípios que têm mais de 100 mil habitantes. Tá? Aqui apresenta os dados da época de 1980, 1991, 2000, 2010 e 2020. A evolução do crescimento da população do Rio Grande do Sul. Tá? A gente percebe aqui que 329 municípios têm menos de 10 mil habitantes. Então, boa parte desses municípios tem menos de 10 mil habitantes. Tá? Conforme eu falei para vocês, esses dados todos vocês encontram no Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul. São dados do ano de 2020 e, claro, é um dado atualizado e que as bancas costumam consultar para criar questões em cima dessas informações. Tá? Então, aqui a gente tem um crescimento do número de municípios. Tá? Em 1980, o Rio Grande do Sul tinha apenas 333, e o que acontece eram municípios muito grandes, como a gente tem aqui o exemplo de São Leopoldo e Estância Velha, enfim, vários municípios que acabaram se emancipando aí, e que pertenciam a outro, por questões, principalmente questões econômicas, culturais. População, então, característica do estado do Rio Grande do Sul, possui é o sexto estado mais populoso do Brasil, tá? Fica atrás aí de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também. Municípios, a gente tem aí os municípios mais populosos, isso é bom vocês destacarem, porque aqui eu trouxe para vocês os 19, aquelas 19 que tem mais de 100 mil habitantes. Tá? Então, em ordem, a gente tem Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, o terceiro, com o maior número de habitantes, Pelotas, Santa Maria, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Rio Grande e Alvorada. Percebam que boa parte desses municípios faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. Então, tinha Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Alvorada, Canoas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, todos fazendo parte aí dessa região metropolitana. A gente tem destaque para a Serra, Caxias do Sul, teria também ainda Passo Fundo, que também é um polo acadêmico também, com presença de uma universidade federal lá, e também na região sul, Rio Grande e Pelotas. Na zona oeste do estado, a gente tem Santa Maria como uma cidade polo, como um município ali que atrai muita população por conta dessa característica de ser um polo industrial, de ter vários batalhões do exército, enfim, as Forças Armadas é um destaque importante para Santa Maria. Santa Maria também tem o destaque de ser uma cidade universitária, certo? E aqui a gente tem as regiões que mais cresceram populacionalmente nos últimos anos. Em primeiro lugar, a região que mais cresceu foi o litoral norte.
Por quê? Porque cresceu em referência à população que teve, que representou o crescimento da cidade. Litoral Norte, principalmente por conta do envelhecimento da população do Rio Grande do Sul, que após a aposentadoria migra para essas cidades em busca de um lugar com mais qualidade de vida, e a gente percebe o desenvolvimento de cidades como Xangri-Lá, Capão da Canoa, Tramandaí, Torres, Osório. Então, todos esses municípios acabaram atraindo essas pessoas que procuravam um lugar mais organizado, com um espaço urbano com mais organização e que ofereça serviços ali essenciais de um espaço urbano. A gente tem a região da Serra, e as duas características principais da região da Serra, a região metropolitana de Porto Alegre, é em busca de oportunidade de emprego. Então, o pessoal que mora próximo a essa região da Serra procuram municípios como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Veranópolis, Garibaldi, à procura de oportunidade de emprego, melhorar a qualidade de vida, é claro, e a região metropolitana de Porto Alegre, da mesma forma. As pessoas que vêm para essa região vêm em busca de uma oportunidade de emprego. Tá? Essas são as características e as regiões que mais crescem populacionalmente. Destaque em Litoral Norte, porque as bancas podem tentar confundir o candidato falando que Porto Alegre, ou a região metropolitana de Porto Alegre, foi a região que mais cresceu nos últimos anos. Está errado. Litoral Norte. Certo? A gente continua aí no próximo vídeo.